Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nessa hora, seja sobre a sua casa. Nós estamos iniciando o nosso culto de celebração ao Senhor e eu te convido nessa hora a engrandecer o nome do Senhor comigo e que juntos nós possamos adorar ao Senhor de todo o coração, como só Ele merece, porque Ele é digno. Cantemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos fortalece, Ele nos faz passar pela prova e não desanimar. Ele nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos nessa noite, esse é o Deus que nós amamos. O amor do Senhor não falha, o seu amor é eterno. Então engrandeça esse amor do Senhor comigo agora. Sem
seu amor não falha, porque o seu amor é eterno. E mesmo que o choro possa durar uma noite, mesmo que ainda possa parecer difícil para nós passar por essa noite, talvez você possa dizer para Deus: Senhor, quanto tempo tem durado essa noite? Quanto tempo tem durado essa calamidade, essa dor? Quanto tempo tem durado essa prova? Mas saiba de uma coisa, meu irmão, a alegria virá pelo amanhecer. Essa prova vai passar, essa crise vai passar. Confie no Senhor, ore ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Até mesmo esse mal, até mesmo essa adversidade coopera para o nosso bem. Foi isso que nós cantamos. Eu sei que tudo o Senhor faz cooperar para o meu bem. Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está no controle de toda calamidade. Deus está no controle de toda crise. Confie no Senhor, espere no Senhor, erga sua voz e cante e declare: no controle eu sei que o Senhor está. Deus está no controle. Nós confiamos no Senhor. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Para sempre em teu amor, seguro eu estou, em ti confio. Ao céu as mãos levanto, a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, mar e a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Mas eu não temerei, estás comigo. Ele está conosco. Tu me conduzirás e vida me darás. De ti preciso, oh preciso. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma, mar e a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Ao céu as
e ore ao Senhor, confia ao Senhor os seus caminhos. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. E essa é a oração que nós precisamos fazer ao Senhor nessa hora. Uma oração primeiramente de confissão, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, pedindo ao Senhor que perdoe-nos pela nossa incredulidade, que Ele nos ajude a confiar mais nele. E essa também é uma oração que você precisa fazer de entrega, de consagração ao Senhor. Entrega ao Senhor dos seus bens, entrega ao Senhor da sua vida, da sua família, tudo que está em suas mãos, tudo que Deus te deu para administrar. Nessa hora, eleve seus pensamentos ao Senhor, eleve a sua voz ao Senhor e diga: Senhor, tudo que o Senhor me deu pertence ao Senhor, eu consagro ao Senhor e eu peço que o Senhor me ajude a trabalhar, a me esmerar para que tudo que o Senhor me deu eu possa te devolver em louvor, em glória, em adoração. Aproveite esse momento, enquanto você ouve esse instrumento tocar, para orar ao Senhor nessa hora, para se entregar ao Senhor, para pedir a Ele perdão pelos seus pecados. Ore ao Senhor, vamos orar juntos. Nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Ó Deus, dá-nos a alegria e o prazer de nos agradar do Senhor, para que os desejos do nosso coração sejam satisfeitos e que o desejo do nosso coração seja conhecer o Senhor, que o desejo do nosso coração seja adorar o Senhor. Ó Deus, que nada além do Senhor seja a primazia em nossas vidas, mas que o Senhor esteja em primeiro lugar, que o Senhor seja tudo para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, continue tendo compaixão de nós, continue perdoando os nossos pecados e nessa hora contempla, Senhor, cada pessoa que clama ao Senhor perdão pelos pecados, que clama ao Senhor mais fé, que clama ao Senhor, ó Deus, cura de enfermidades, que clama ao Senhor, ó Deus, cura dessa epidemia. Pai, ouve o nosso clamor nessa hora, atende, ó Deus dos céus, a nossa oração, Senhor, tenha compaixão de nós, faz, ó Deus, a tua vontade, cumpra o teu querer, Senhor, e nos ajude a confiar em Ti, ó Deus, que mesmo o Senhor nos fazendo passar pela aflição, pela dificuldade, pela adversidade, por essa pandemia, que os nossos olhos continuem fixos no Senhor, que o nosso coração continue descansando no Senhor, confiando no Senhor. A Ti levamos o nosso clamor nessa hora, a Ti levamos a nossa oração, colocamos diante do Senhor as nossas causas, colocamos diante do Senhor as nossas necessidades e cremos, ó Deus, que do Senhor virá o nosso socorro, do Senhor virá a nossa salvação, porque o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Por isso, em nome de Jesus, nessa hora aqui, louvamos ao Teu nome e entregamos ao Senhor tudo. Ao céu as mãos levanto, rendido a Ti eu canto, a minha vida eu sei que Tu guias, a Tua voz acalma o mar e a minha alma, em Ti descansarei, no controle estás, em Ti descansarei, no controle estás.
o Senhor, Ele está no controle. Eu gostaria que nessa hora você pegasse a sua Bíblia na sua casa. Eu tenho sempre dito que os nossos cultos não é para que você assista, mas é para que você participe. E você já teve a oportunidade de louvar o Senhor com cânticos, de orar, entregando Ele a sua vida, consagrando Ele a sua vida, pedir perdão pelos pecados. E agora é o momento que nós temos para ouvir a voz de Deus, para olhar para a palavra de Deus, que é a nossa luz em meio à escuridão, em meio a esse mundo de trevas. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso norte, que nos guia, que nos traz forças. E você nessa hora pode abrir a sua Bíblia comigo, para que juntos nós possamos ouvir o Senhor falar conosco, enquanto lemos a sua palavra e estudamos a sua palavra. Abra comigo então aí, em Gênesis, no capítulo 22, Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 19, e nós vamos ler juntos esse texto e vamos juntos sermos edificados por essa palavra do Senhor nessa noite. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém. Nós vamos ler até apenas o versículo 8, mas vamos meditar do versículo 1 ao versículo 19. E eu gostaria que você nessa hora começasse a se atentar para a realidade na qual estamos vivendo. O mundo está em crise. Nós estamos em crise. A igreja está em crise. Quando nós olhamos para essa pandemia, nós vemos que realmente estamos passando por um tempo de prova, um tempo no qual nossa fé está sendo testada, um tempo no qual a igreja está sendo purificada e o povo de Deus está sendo chamado a cada vez mais se humilhar diante de Deus, a buscar o Senhor. Este é o tempo que Deus está nos provando. Nós estamos sendo provados verdadeiramente por Deus e nós estamos vendo o que significa viver pela fé. Nesses dias nós temos provado o que significa realmente viver pela fé. Viver sem saber o que será do amanhã, mas confiar que o Senhor está cuidando do hoje e também do amanhã. Nós estamos passando por um tempo de prova, um tempo de provação. E nós precisamos entender, irmãos, que esse tempo de prova, que é no tempo de prova que Deus nos dá oportunidades. Esse tempo de prova é um tempo de oportunidades. Deus nos dá oportunidades na provação. Deus está nos dando oportunidades nestes dias de provação, nestes dias de tribulação, nesses dias de calamidade. Eu gostaria que você, olhando para esse texto, percebesse o agir de Deus e as oportunidades que Deus está dando para mim e para você. E esse texto nos fala a respeito disso, nos conta a história de Abraão, um homem que foi chamado por Deus. No capítulo 12 nós vemos o chamado de Abraão, Deus separando Abraão para si e Deus prometendo a Abraão uma grande nação. E nós vemos nesse relato de Gênesis, que muitos creem ser Moisés que o escreveu e relatou, Moisés aqui contando para o povo de Israel como que Deus chamou Abraão para ser diferente dos demais povos da terra, para ser diferente dos homens da sua geração. Todos
pecaram, todos carecendo da glória de Deus, e Deus sempre chama o seu povo para viver diferente na terra, para viver em obediência diante dele. E Abraão foi chamado para invocar o nome do Senhor. Abraão foi chamado para viver diferente dos demais homens da terra, para viver em santidade, para viver em obediência ao Senhor e para ser bênção para muitas nações da terra. Essa é a promessa que Deus faz a Abraão, ali no capítulo 12, e Abraão vai passando por testes de fé, Abraão vai crescendo na intimidade com Deus, e aqui no capítulo 22 de Gênesis, nós vemos aqui o ápice dessa prova de Deus na vida de Abraão, desse chamado de Deus na vida de Abraão. Agora Deus está provando Abraão, trazendo a ele um teste de fé para o aperfeiçoamento da sua fé, para que ele receba essa bênção que ali foi prometida, um filho, uma descendência, uma nação que teme a Deus, uma nação que é bênção para os povos da terra. E assim como Deus chamou Abraão, Deus também nos separou para ele, Deus também nos chamou. E assim como Deus provou Abraão, Deus também está provando eu e você, Deus está provando a nossa geração, e Ele tem propósitos nisso. Deus nos dá oportunidades no tempo de provação, Deus dá oportunidade ao seu povo na provação. E olhando para esse texto, nós vamos ver 3 oportunidades que Deus dá ao seu povo na provação. A primeira delas, eu gostaria que você se atentasse para isso. Deus está dando a oportunidade de aprender. Essa é a primeira oportunidade que Deus nos dá na provação, a oportunidade do aprendizado. Na provação, nós aprendemos que a prova vem de Deus. Esse é o primeiro aprendizado. A prova não vem do diabo, a prova não está fora do controle de Deus, mas pelo contrário, Deus é que nos leva à provação. Olha para o versículo 1, olha aqui que Moisés aqui vai relatar ao povo de Israel, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Moisés deixa bem claro, a Bíblia deixa bem clara, que quem pôs Abraão à prova foi o próprio Deus. A prova vem de Deus. A prova é controlada por Deus. Lá em Tiago, quando ele escreve a sua carta no Novo Testamento, ele diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 15. Então, Satanás ele trabalha para a nossa destruição. E Deus pode usar até mesmo Satanás na nossa prova. Mas a diferença da tentação para a provação é que Satanás nos tenta para nos destruir, para minar nossa fé, para nos levar à incredulidade e para nos afastar de Deus, para que não nos voltemos para Deus, para não crermos em Jesus. Deus trabalha, ao contrário de Satanás, não para a destruição, mas Deus nos prova para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Deus testa a nossa fé com o fim de nos fortalecer. Deus não nos prova com o fim de nos levar a pecar, como Satanás faz ao nos tentar. Mas Deus nos prova com o fim de fortalecer a nossa fé e de fortalecer a nossa comunhão com Ele. Foi assim com Jó. Depois daquela prova toda, Satanás ali trabalhando na vida de Jó para destruí-lo, para destruir a sua fé. E a toda essa prova de Deus fez com que Jó se voltasse para Ele em mais temor, em mais comunhão, em mais intimidade. Esse é o propósito de Deus na prova. Deus nos leva para a prova. A prova vai mostrar o que nós somos e o que realmente cremos. O que nós somos e o que cremos é o que nós fazemos. Se você diz que crê em Deus, mas não vive essa fé em Deus, você se torna um mentiroso. Mas é no momento da prova é que você vai mostrar com a sua vida, com as suas atitudes, que realmente essa fé que você diz ter em Deus, ela é real. Você prova essa fé na sua vida. Você prova essa fé através das suas atitudes. Assim como o Tiago diz na sua carta, a fé sem obras, a fé sem demonstração é morta. Mas na prova, Deus nos dá a oportunidade de agir pela fé, de mostrar essa fé, de evidenciar essa fé. E a aprovação, na aprovação nós aprendemos que a prova vem de Deus. Deus pôs Abraão à prova. Na aprovação nós também aprendemos que é necessário sacrificar o que mais amamos. É necessário sacrificar o que mais amamos. A prova nunca vai ser algo que não vai nos custar nada. Na prova, Deus sempre vai nos pedir aquilo que nós mais amamos. E por que Ele faz isso?
porque Ele quer que Ele seja a primazia no nosso coração. Deus quer que Ele esteja em primeiro lugar no nosso coração. E por que eu estou dizendo que na provação nós aprendemos que é necessário sacrificar o que mais amamos? Porque aqui no versículo 2, nós vemos Deus falando para Abraão o seguinte: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Deus está pedindo a Abraão para que sacrifique aquilo que ele mais ama, o seu filho. Ele diz: toma o teu filho, aquele a quem amas. Deus sabia o amor que Abraão sentia por esse filho Isaque. Deus sabia que esse filho Isaque foi o prometido de Deus para o cumprimento da promessa de ser bênção para as nações da terra, de multiplicar a sua descendência. E agora Deus está pedindo para Abraão aquilo que ele mais amava, o seu filho. Quando Deus pede isso, parece ser algo que é ilógico. E também até olhando para os mandamentos de Deus, na lei do Senhor, que depois Deus dá ao povo de Israel, o sexto mandamento, por exemplo, diz: não matarás, e Deus está pedindo para Deus sacrificar o seu próprio filho. Como que Deus pode pedir algo assim? Mas nós vemos aqui, irmãos, Deus trabalhando com Abraão aquilo que está no seu coração. Talvez para Abraão a bênção em si era mais importante do que o Deus da bênção. O fato de ter uma descendência numerosa na terra, de ser bênção para nações, fosse mais importante do que o próprio Deus. Talvez para Abraão, o seu filho Isaque fosse mais importante do que o próprio Deus. Mas Deus está falando para Abraão: sacrifique isso que você ama, porque eu sou mais importante do que isso. E na provação é assim. Não será prova se não nos custar algo, se não nos trouxer dor, se não nos trouxer sofrimento. Na prova Deus quer que nós sacrifiquemos o que nós mais amamos. E muitas vezes na prova esse também pode ser o nosso questionamento. Por que Deus nos prova assim? Se Deus nos ama, por que Ele nos pede o que nós amamos? Por que Ele nos pede o sacrifício disso? Por que Deus deixa o seu povo ser afligido? Por que Deus pede para que sacrifiquemos aquilo que mais amamos? Porque a prova só é prova se tocar o que nós mais amamos. Jó amava seus filhos, amava seus servos que trabalhavam para ele, amava suas riquezas e bens, mas Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que Jó tinha, todas essas coisas que estavam no coração de Jó, para fazer com que Jó realmente tivesse Deus como primazia em tudo, para fazer com que Jó tivesse Deus em primeiro lugar no seu coração. Nós falamos que Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, mas é só na prova que essa declaração é testada e aprovada. A gente diz: Deus está em primeiro lugar no meu coração, mas é só no momento de prova, é só no momento quando Deus tira coisas que nós amamos, é que realmente nós provamos se Deus realmente está ali no primeiro lugar, se Ele realmente tem a primazia. Você ama a Deus mais do que os seus filhos? Você ama a Deus mais que os bens que você possui? Você ama a Deus mais do que a sua própria vida? Esse é o nível de primazia que Deus quer. Ele tem que estar acima de todas as coisas. Ele tem que estar em primeiro lugar. E é isso que Deus está trabalhando no coração de Abraão. Deus está ensinando a Abraão nessa prova. E na provação nós aprendemos: é necessário obedecer a Deus sem questionar. E foi isso que Abraão fez. O versículo 3 diz que ele se levantou de madrugada. Ele preparou ali o seu veículo, que era o jumento, tomou consigo os seus servos e rachou a lenha, preparou tudo para oferecer o holocausto a Deus. Abraão obedeceu sem questionar. Abraão mostra uma obediência que não protesta, nem mesmo pelo que é mais precioso, que é o seu filho, mas ele entrega ao Senhor, ele confia ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Foi esse texto do Salmo 37 que nós lembramos nessa noite na nossa liturgia e que nós lembramos agora. Abraão entregou ao Senhor, Abraão confiou no Senhor, ele obedeceu sem questionar. E na prova nós estamos aprendendo a obedecer a Deus sem questionar, sem murmurar, sem lamentar. Esses dias Deus não quer que nós fiquemos reclamando da situação. Ah, Senhor, está tão ruim ficar em casa, está tão ruim ficar sem o trabalho. Deus ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, mas Ele não quer ouvir de nós murmuração. E nós vemos Abraão aqui não murmurando contra Deus. Nós vemos Abraão não questionando a Deus, mas Abraão simplesmente obedecendo a Deus. Na provação, nós aprendemos a obedecer a Deus sem murmurar. Mas uma segunda oportunidade que Deus dá ao seu povo na provação, a segunda oportunidade que Deus está te dando nessa provação, não é apenas do aprendizado, mas é também a oportunidade de expressar
confiança em Deus. Deus está te dando a oportunidade de revelar a fé que você tem nele. Na provação, expressamos confiança quando lembramos das promessas de Deus. Nós expressamos confiança em Deus quando lembramos das promessas de Deus. Se você não se lembrar das promessas de Deus, facilmente você cairá na incredulidade. Facilmente você não louvará a Deus, você não vai adorar a Deus e você vai murmurar contra Deus. Mas na provação, Deus está te dando a oportunidade de se lembrar das suas promessas. E Abraão tinha promessas de Deus para a sua vida. Abraão tinha promessas de Deus para a sua descendência. Quando Deus o chamou, como está no relato de Gênesis capítulo 12, nós vemos ali Abraão recebendo essa promessa. Abraão nessa intimidade com Deus, nessa aliança com Deus. E nós vemos aqui no versículo 5, a narrativa aqui nos dizendo: então disse aos seus servos, espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, no monte Moriá, para oferecer o sacrifício a Deus. Abraão estava levando seu filho para ser sacrificado, assim como Deus o pediu. Mas olha o que Abraão diz no versículo 5. Ele diz para os seus servos: eu e o rapaz iremos, eu e meu filho iremos, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, Abraão está lembrando aqui das promessas de Deus. Abraão está expressando confiança em Deus nessa prova. Deus deu a Abraão a oportunidade de expressar confiança, de viver pela fé, e agora Abraão está caminhando pela fé. Abraão está subindo o monte pela fé. Abraão está indo ao altar oferecer sacrifício pela fé. E olha essa fé de Abraão na promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que da sua descendência ele traria bênção para as nações da terra, ele multiplicaria a sua descendência. Nós sabemos que da descendência de Abraão veio o Salvador, que é o Senhor Jesus. E essa promessa se cumpre. Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. E essa é a fé de Abraão. Quando Abraão diz para os seus servos assim: nós vamos, e havendo adorado, ele não está dizendo aqui, havendo adorado, eu voltarei sozinho, Senhor meu filho. Mas olha o que ele diz: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão tinha certeza que ele iria sacrificar o seu filho como Deus pediu, mas que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho, porque Deus fez uma promessa e Deus cumpre a sua promessa. Essa é a prova da fé de Abraão, da expressa confiança de Abraão nas promessas de Deus. Abraão demonstra a certeza de que Deus cumprirá a sua promessa. E prova disso é que Hebreus capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 19, nos diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus está lembrando a história de Abraão, o autor de Hebreus está lembrando a história de Abraão e mostrando que Abraão viveu pela fé. Abraão creu em Deus, é por isso que ele subiu para o monte e ele disse: eu voltarei com meu filho. Ele lembrou das promessas de Deus, irmãos, e é a promessa de Deus é que nos sustenta nos dias de prova. É a promessa de Deus, é lembrar da promessa de Deus, é que permite com que não murmuremos, com que não reclamemos, mas que confiemos que o Senhor proverá, que o Senhor nos sustentará. Na provação, nós expressamos confiança quando cremos na provisão de Deus. Nós expressamos confiança quando lembramos as promessas de Deus, mas nós também expressamos confiança. Deus nos dá a oportunidade de expressar confiança quando cremos na provisão de Deus. E olhem para o versículo 6, Moisés aqui nos relata: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, o facão. Assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque pergunta para o seu pai: pai, onde está o cordeiro para que seja feito o sacrifício a Deus? E Abraão, sabendo que o sacrifício era o seu próprio filho, ele simplesmente vira para Isaque e diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Está no versículo 8. Deus proverá para si, meu filho. Na aprovação expressamos confiança quando cremos na provisão de Deus. Deus proverá.
Deus proverá. A certeza de que Deus proverá livramento no tempo oportuno. Essa era a fé de Abraão. Essa era a fé expressa de Abraão, quando ele vira para o seu filho e não se desespera, e não chora, e não fala para o seu filho, meu filho, eu terei que sacrificar. Não. Abraão simplesmente aquieta o seu coração e descansa na promessa de Deus. Deus me prometeu uma descendência, e ela virá através de Isaac. Então, meu filho, Deus proverá. Ainda que Abraão não soubesse como que Deus agiria, mas ele simplesmente descansa na provisão de Deus. E é assim que nós temos que descansar, irmãos. É assim que nós temos que confiar na provisão de Deus. Nós temos que virar para situações adversas das nossas vidas. Nós temos que olhar para essa pandemia. Nós temos que olhar para o nosso salário no final do mês. Olhar para a nossa despensa e dizer, Deus proverá. Porque Ele é fiel às suas promessas. Ele diz que a descendência do justo não mendigará o pão. Deus proverá para nós tudo o que é necessário. Se ficarmos enfermos, Deus vai prover saúde. Se ficarmos desempregados, Deus vai prover para nós o sustento. Deus está no controle. Deus proverá. Assim como Ele fez com Abraão, Ele também faz comigo e com você. Nós não estamos sozinhos na prova. Deus nos leva à prova, porque Ele quer que nós expressemos a nossa confiança nele. Na provação, nós expressamos confiança também quando adoramos a Deus. Lá no versículo 9, diz que eles chegaram ali no lugar, no Monte Moriá, para adorar o Senhor. Ali estava Abraão com seu filho Isaac, e ele estaria oferecendo a Deus o sacrifício. E ali nós vemos claramente, como diz no versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Edificou Abraão um altar. Naquele monte que Deus pediu o sacrifício. Abraão estava com seu coração doendo, estava aflito, mas ele estava em paz. Ele estava descansando na promessa de Deus. Ele estava confiando na provisão de Deus. E ali ele ergue um altar de adoração ao Senhor. E ali ele oferece o que ele mais ama como sacrifício ao Senhor. E é isso que Deus quer que façamos na provação, irmãos. Deus quer que nós expressemos não apenas confiança na sua provisão, mas também Deus quer que o adoremos. Assim como Paulo e Silas fizeram na prisão, eles estavam presos. Como diz lá em Atos capítulo 16, versos 25 e 26. Paulo e Silas estavam presos. Mas isso não impediu Paulo e Silas de erguer um altar de adoração ao Senhor. Lá na prisão, eles começaram a cantar louvores. E todos que estavam ali escutavam. E de repente veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E as portas foram abertas e cadeias foram abertas. Nós vemos, irmãos, que Deus, na provação, nos dá a oportunidade de adorar, de louvar. E foi isso que Abraão fez. Abraão não desobedeceu a Deus. Abraão não questionou a Deus, mas ele confiou em Deus. Ele confiou na promessa de Deus. E ele foi ao altar do sacrifício e ele adorou a Deus. Ele ergueu um altar ao Senhor juntamente com o seu filho. E é isso que Deus quer que nós façamos nesses dias de provação. É isso que Deus quer que nós façamos, não apenas nesses dias, mas todos os dias da nossa vida. Adoração incessante ao Senhor. Louvor incessante ao Senhor. Louvar a Deus no tempo da bonança, no tempo da fartura é muito fácil. Mas louvar a Deus no tempo da crise é um desafio. É um desafio de fé. É um desafio que expressa a nossa confiança no Senhor. E nesses dias Deus está te dando a oportunidade de louvá-lo em meio a essa tribulação. Então erga um altar de adoração ao Senhor, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Louve ao Senhor, não cesse de adorar o Senhor, não cesse de clamar ao Senhor. Dele vem o seu socorro, dele vem o seu sustento, Ele é a sua provisão e Ele tem promessas para mim e para você. Mas nós aprendemos também nesse texto que, além da oportunidade de aprender, do aprendizado, além da oportunidade de expressar confiança, nós também temos a oportunidade de sermos aprovados por Deus. Deus nos dá a oportunidade de sermos aprovados na aprovação. Deus levou Abraão para a prova para fazer Abraão um servo aprovado, um servo testado, um servo cheio de fé. A prova disso é que Abraão é chamado na Bíblia, no Novo Testamento, como o pai da fé. Ele é chamado como essa referência de fé. E é isso que Deus quer também fazer comigo e com você, através dessa prova. Ele quer nessa prova nos aprovar. Na aprovação, nós somos aprovados quando a nossa fé é revelada. Deus está nos provando, nos dando a oportunidade de expressar confiança, de expressar fé.
E é nessa prova que nós mostramos o tamanho da nossa fé, o nível da nossa fé, nosso nível de confiança em Deus. É o teste de fé. E Deus quer nos aprovar nesse teste, assim como Ele aprova Abraão. É na prova que nós temos a oportunidade de descobrir qual é o tamanho da nossa fé, como temos crido em Deus, se realmente cremos em Deus, se realmente a nossa fé é uma fé sólida. É para provar para nós mesmos e para o mundo que nós tememos a Deus. Por isso aí no verso 11, nós vemos aqui no relato de Moisés: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse, versículo 12: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Agora eu sei que temes a Deus. Deus veio com um livramento para Abraão. Assim como Abraão creu de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, ou para livrá-lo no último instante dessa prova, para trazer aprovação, para trazer livramento, assim acontece com Abraão. E o anjo do Senhor diz a Abraão: agora eu sei que temes o Senhor. Irmãos, Deus sabia o nível da fé de Abraão, porque a Bíblia diz lá em Efésios que a fé é dom de Deus, é Deus que nos dá fé. Toda fé que você expressa em Deus, ela vem do próprio Deus, porque se fosse por conta própria sua mesmo e minha, nós não teríamos fé nenhuma em Deus. A fé que nós mostramos ter em Deus, ela vem do próprio Deus, é a força de Deus para que creiamos nele. E assim também era com Abraão. Mas quando o anjo do Senhor diz aqui para Abraão: agora eu sei que temes o Senhor, esse anjo está declarando para Abraão o seguinte: Abraão, agora todos sabem que você crê. E o mais importante, agora você mesmo sabe o nível e o tamanho da sua fé. Agora você mesmo sabe o que significa viver pela fé. E nesses dias, Deus está nos ensinando o que significa verdadeiramente viver pela fé. E nessa prova, Deus está te mostrando que viver pela fé, viver na dependência dele, é viver confiando nele. Deus está te mostrando que viver pela fé é confiar nele. E ao passar por essa prova, nós estamos tendo a oportunidade de ver se realmente a nossa fé está em Deus ou está em outras coisas ou em outras pessoas. A fé de Abraão não consistia apenas em palavras, mas a fé de Abraão era demonstrada em ações. Era isso que Deus queria que Abraão fizesse, expressasse a sua fé. Deus queria que a fé de Abraão fosse revelada, e através dessa prova, Deus faz com que a fé de Abraão seja revelada. Deus faz com que a fé de Abraão esteja além das palavras, mas também esteja em suas ações. E isso é tão maravilhoso, essa fé é tão testada e provada, que no mundo todo, muitos conhecem a história de Abraão. Está registrada na Bíblia a história de Abraão, o homem que viveu pela fé. E eu te pergunto nessa noite, e a sua fé, como está? Como está o nível da sua fé? Como está seu nível de confiança em Deus? Saiba que essa prova que Deus está mandando é para que você descubra o nível da sua fé, para que você descubra como está a sua confiança em Deus. Deus te dará provas para que você tenha a sua fé revelada, para que a sua fé seja manifestada. Então não tema no tempo da adversidade, não tema no tempo da doença, no tempo da aflição, no tempo da pandemia, não tema. Deus está te dando a oportunidade de viver pela fé. Deus está te dando a oportunidade de ter essa fé revelada, essa fé exposta e mostrada, não somente a você mesmo, mas também a todos que estão ao seu redor. Na provação, somos aprovados quando recebemos a provisão de Deus. E Abraão recebe essa provisão de Deus. Lá no versículo 13 diz que Abraão ergueu os olhos. Abraão ergueu os olhos e ele viu atrás de si um cordeiro preso entre os arbustos. Então Abraão pega esse cordeiro e ele oferece um sacrifício a Deus em lugar do seu filho. Abraão aqui recebeu a provisão de Deus. Abraão tomou posse dessa provisão de Deus. Ele creu na provisão de Deus, e quando a provisão veio, ele se apossou dessa provisão. Abraão aqui viu o cordeiro que Deus preparou para ser sacrificado no lugar do seu filho. E quando Abraão, como diz aqui, ele coloca naquele lugar, Monte Moriá era o nome, o Senhor proverá. Isso mostra a fé de Abraão. E Abraão não apenas crendo que o Senhor proverá, mas ele mostrando agora através dessa experiência que realmente o Senhor provê salvação para o seu povo. Deus proveu ali salvação
para Abraão, salvação para o seu filho Isaque. Deus enviou ali o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Tudo aquilo ali, irmãos, apontava para o sacrifício do próprio Deus. Ele enviou o seu filho Jesus. Deus enviou o seu filho ao mundo por amor, porque ele nos amou. E ele enviou Jesus para ser sacrificado como cordeiro no meu e no seu lugar. Quando Deus pede a Abraão para que sacrifique o seu filho Isaque, ele estava mostrando para Abraão e também para toda a descendência de Abraão, e Moisés agora está relatando essa história para o povo de Israel, para mostrar para esse povo que Deus provê salvação, Deus provê libertação, Deus provê expiação de pecados. E nesse momento ali, Deus está trazendo a Abraão essa prova para mostrar para Abraão que ele é o Deus que provê salvação. E Deus provê para a nossa salvação em Cristo Jesus. Jesus foi sacrificado no nosso lugar para nos salvar. Por isso que quando João Batista vê Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A provisão divina apareceu ali no Monte Moriá. Deus enviou o Cordeiro e aquilo tipificava o sacrifício de Cristo, a salvação do Senhor, em oferecer seu Filho, em ofertar seu Filho como sacrifício no meu e no seu lugar, como oferta a Deus por causa das nossas transgressões. Na aprovação somos aprovados quando recebemos a bênção de Deus. E Abraão aqui recebe a bênção de Deus. Lá do versículo 15 ao versículo 19 nós vemos: aqui do céu bradou o anjo pela segunda vez e disse a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão recebe a bênção de Deus: eu te multiplicarei, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A prova passa, mas a bênção fica. E é isso que Deus fez com Abraão. Deus levou Abraão para a prova, para fortalecer a fé de Abraão e para fazer com que Abraão fosse ainda mais abençoado. Meus irmãos, Deus tem bênçãos para nós depois dessa prova. Deus tem bênçãos de multiplicação para nós. Eu creio que nós viveremos um avivamento, muitas conversões, muitos se voltando para o Senhor. Nós viveremos esse avivamento. Nós teremos uma fé mais robusta, uma fé mais aperfeiçoada, uma fé mais firmada no Senhor. Muitos serão abençoados porque fomos aprovados na prova. Nós somos abençoados porque Abraão foi provado na prova. E assim será também com a nossa descendência. Deus abençoou Abraão e Deus também abençoa eu e você. Ele nos abençoará depois dessa prova. Ele já tem nos abençoado nessa prova, mas Ele continuará nos abençoando no restante dessa prova e quando passarmos por essa prova e formos aprovados. Da descendência de Abraão veio o Senhor Jesus, a promessa se cumpriu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que foi sacrificado no meu e no seu lugar, no lugar de Isaque, no lugar de Abraão, no seu lugar, no meu lugar. Pelo sacrifício de Jesus nós temos a redenção. E é uma bênção saber que o Senhor nos usa como seu povo, que se chama pelo seu nome, para ser bênção para todas as nações da terra. Ele nos dará a bênção da multiplicação, a bênção de semear o Evangelho, de colher muitas conversões para a glória do Senhor Jesus. Não perca as oportunidades que Deus está te dando. Não perca as oportunidades que Deus está te dando de aprender a confiar, de aprender a descansar nele, de aprender a confiar na sua provisão. Não perca as oportunidades que Deus está te dando de expressar confiança nele, de fazer com que a sua fé seja revelada e ela seja aperfeiçoada. Aproveite esse tempo para viver pela fé e para provar o que significa viver pela fé. Aproveite esse tempo de oportunidade que Deus está te dando nessa prova para ser aprovado por Deus, para receber a bênção de Deus, para receber de Deus a aprovação. Deus nos aprovará se continuarmos confiando nele. Essa prova é para o nosso bem. Então confie no Senhor, descanse no Senhor, descanse o seu coração no Senhor. Creia que Ele proverá, creia que Ele sustentará e aprenda nesse tempo de prova. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja com o povo do Senhor espalhado sobre a terra, que assim seja comigo e com você. Que
que confiemos no Senhor e que aprendamos as oportunidades. Se o Senhor pra prova me levar, não vou questionar nem murmurar, vou obedecer e adorar. Minha fé se aperfeiçoará. Eu me lembro das tuas promessas. Eu confio na tua provisão. Estou à espera de um milagre. Deus proverá. Siga o Senhor no tempo certo, me livrará. Jesus já foi sacrificado em meu lugar, e agora pela fé eu vivo. Deus proverá. Sei que o Senhor comigo está. Posso caminhar sem duvidar. Quando essa prova terminar, minha fé maior então será. Eu me lembro das tuas promessas. Eu confio na tua provisão. Estou à espera de um milagre. Deus proverá. Siga o Senhor no tempo certo, me livrará. Jesus já foi sacrificado em meu lugar, e agora pela fé eu vivo. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. E eu me lembro das tuas promessas. Eu confio na tua provisão. Eu me lembro das tuas promessas. Eu confio na tua provisão. Estou à espera de um milagre. Deus proverá. Sei que o Senhor no tempo certo me livrará. Jesus já foi sacrificado em meu lugar, e agora pela fé eu vivo. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Ó Deus, nós cremos no que nós cantamos. O Senhor proverá. O Senhor proverá para nós a paz que precisamos. O Senhor proverá para nós a fé que precisamos. O Senhor proverá para nós o sustento que precisamos. Seja com teu povo, ó Deus. Fortalece-nos nessa batalha. Fortalece-nos nessa prova. E ajuda-nos a aprender a cada dia, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que foi sacrificado em nosso lugar. É no nome do nosso Redentor, Mediador, Salvador Jesus, e que nós oramos agora. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai,
e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, povo escolhido de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar cultuando o Senhor junto com os irmãos. Eu agradeço a você por ter nos acompanhado até agora. Eu quero lembrar aqui a nossa agenda semanal. Nós temos os nossos aniversariantes dessa semana, né? O João fez aniversário dia 31 e a Teia e José Moreira, o Zezinho, né, fazem aniversário hoje. Então vamos orar por eles. Como igreja agora, estenda as suas mãos, lembre desses irmãos e vamos orar ao Senhor para que abençoe esses aniversariantes. Pai querido, na Tua presença ainda estamos e nós queremos aqui, ó Pai, te agradecer pela vida do João, pela vida da Teia e pela vida do Zezinho, Pai. Muito obrigado por esses irmãos que completaram mais um ano de vida nessa semana e que completam neste dia mais um ano de vida. Muito obrigado pela vida deles. Muito obrigado porque eles fazem parte, ó Deus, do povo do Senhor. Eles já foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Eles creem no Senhor Jesus. E nós te agradecemos, ó Pai, por essas vidas e rogamos ao Senhor para que em nome de Jesus possa prover para eles, ó Pai, tudo que eles precisam para continuarem vivendo na Tua presença. Proveja saúde, ó Deus, traga livramento, proteção de todo mal. Deus, em nome de Jesus, guarda o João, guarda a Teia, guarda o Zezinho na Tua presença e abençoe esses irmãos. Continue fortalecendo a fé deles. Nós agradecemos ao Senhor e rogamos as Tuas bênçãos como igreja do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar também dos aniversariantes dessa semana. Nós temos essa semana a Sara de Oliveira, que faz aniversário dia 7. Temos o Daniel, irmão da Sara, né, filhos do José de Oliveira e da Flávia, que faz aniversário dia 10. E no dia 11 nós temos aí a Gesiane, né? Gesiane, Deus te abençoe, Deus abençoe nossos aniversariantes. Vamos lembrar de dar parabéns para eles e de orar também por eles. No culto de domingo que vem, se Deus quiser, estaremos também orando por esses irmãos queridos. Eu quero lembrar também, irmãos, que nós temos na terça-feira a nossa live, né, a transmissão do culto de oração, às 20 horas, tá bom? E na quinta-feira nós temos o culto da palavra também, às 20 horas. Eu te convido a participar. No domingo nós temos a escola bíblica às 10 e às 20 horas o nosso culto de celebração. Você também está convidado a participar, a estar conosco aí para continuarmos louvando a Deus, ainda que distantes. Eu quero também agradecer aos visitantes. Se você não é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro Amazonas, mas acompanhou essa transmissão, Deus te abençoe onde você estiver, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Irmãos, vamos lembrar também dos dízimos. A gente já tem tido a graça de dizimar nesse mês, mesmo com as dificuldades. Nós sabemos que o Senhor proverá para a sua casa, para a sua família, e Ele também proverá sustento para a igreja. Nós sabemos que o dízimo é uma expressão de fé em Deus e responsabilidade com a igreja. Então, se você ainda não dizimou e está com esse valor separado, faça isso então usando a conta da nossa igreja e com certeza o Senhor vai continuar provendo para a sua casa, para a sua família. Eu quero então agradecer a todos que estiveram comigo até agora, que a paz do Senhor seja sobre cada um de nós, que Deus abençoe a nossa semana e que em breve tenhamos aí boas notícias, a provisão de Deus, o livramento de Deus, que em breve possamos estar reunidos juntos na casa do Senhor. Deus abençoe a todos e até breve.